Uma das perguntas mais comuns entre aqueles que oram é: como posso saber que minha oração chegou aos ouvidos de Deus? Existem sinais simples, mas muitos ignoram ou desconhecem. Por isso, neste vídeo, vou te mostrar 4 sinais de que o Pai ouviu seu clamor. Para isso, assista a esse vídeo até o final. Clique no botão inscrever-se se ainda não for inscrito no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado todas as vezes que colocarmos um novo vídeo. Deixe o like no vídeo e ajude o nosso canal a continuar propagando a verdade. A oração é uma das práticas mais importantes da vida do cristão. Deus espera que seus filhos orem. E por isso Ele criou a oração como um meio pelo qual podemos adorá-lo, confessar nossos pecados, pedir que atenda às nossas necessidades e alinhar nossas vontades com as dele. Mas talvez você se pergunte: se Deus sabe todas as coisas e já sabe o que é melhor para mim, por que eu devo orar? Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao 13 diz assim: Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Com certeza, Deus poderia fazer tudo sozinho, sem precisar do homem. Mas Ele decidiu cumprir o propósito dele aqui na terra em comunhão comigo e com você. Para isso, Ele estabeleceu a oração como uma das principais ferramentas. A oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa com Deus. Ela é fruto de um relacionamento. Deus aguarda pela nossa oração, pois é através dela que podemos ter intimidade e relacionamento com Ele. Por isso, não faz sentido ficar repetindo frases ou fazer uma oração decorada. Isso não funciona em uma conversa. Eu também não preciso mudar meu tom de voz ou usar palavras difíceis para falar com Deus. A reverência tem que estar no coração. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. O que significa que nossa conversa com Deus tem que ser constante, o tempo todo. Isso é possível, porque também podemos orar em silêncio, no Espírito. Sim, podemos conversar com Deus através de pensamentos. Porém, muitas vezes é preciso falar. Às vezes, eu preciso confessar algo para Deus, e não devo ter receio em fazer isso. Muitas pessoas pensam que não é bom falar tudo o que sentem para Deus, porque talvez o diabo possa ouvir. Mas mesmo que o diabo ouça, ele jamais poderá usar contra nós algo que é fruto da nossa intimidade com Deus. Muito pelo contrário, quando você confessa algo, expõe aquilo. O diabo perde o poder de acusação. Por isso, não existe nenhum lugar no mundo ou nenhum tipo de assunto que eu não possa ou não deva orar. Agora, por mais que eu possa orar caminhando, correndo ou fazendo qualquer outra coisa, nada substitui um tempo exclusivo dedicado à oração. Jesus, por diversas vezes, se retirava e ia para um lugar isolado para orar. Para compreender que Deus te ouviu, uma coisa é importante: não espere trovões dos céus ou uma trombeta tocando para saber que sua oração foi ouvida. Deus deseja que você seja tão próximo dele a ponto de conseguir identificar o seu agir. Quanto mais íntimo você for de Deus, mais facilidade terá para entender seus sinais e discernir suas respostas. A Bíblia nos garante que Deus sabe de todas as coisas, vê tudo e ouve tudo. Nada passa despercebido por Ele. Vamos ver o que o rei Davi escreveu no início de Salmos, capítulo 139, versículos 1 a 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Deus é soberano sobre tudo que criou. A questão não é se Deus sabe de cada oração que chega até Ele, mas sim se Ele tem a intenção de atendê-la. Além disso, é importante destacar que Deus sempre escuta as orações de arrependimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, a Bíblia mostra que,
Quando vamos até o Senhor com um coração humilde e arrependido, Ele nos justifica e perdoa nossos erros. Não existe vida cristã sem oração. E mesmo que, muitas vezes, você não saiba como orar, o que é normal, pois às vezes é difícil transformar sentimentos em palavras, é aí que entra a ação do Espírito Santo, que nos ajuda e intercede por nós. Nossa oração só precisa ser sincera, espontânea e constante. Agora, vamos aos 4 sinais de que Deus ouviu suas orações. Número 1. Quando decidimos mudar de vida. A decisão de mudar de vida é o primeiro sinal de que Deus está ouvindo nossas orações. Deus deseja um coração arrependido, e quando permanecemos no pecado, Ele não ouve nossas súplicas. É necessário haver uma mudança genuína e um arrependimento profundo para que as orações sejam eficazes. Em Isaías, capítulo 1, versículos 15 e 16, o Senhor declara: Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se e limpem-se. Removam suas más obras de diante dos meus olhos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Isso nos mostra que não basta orar. É preciso viver uma transformação real, abandonando práticas que ofendem a Deus e comprometendo-se a fazer o bem. Esse arrependimento é um caminho de restauração espiritual, onde a confissão dos pecados e a mudança de atitude trazem a reconciliação com o Pai. O exemplo clássico dessa verdade está na vida do rei Nabucodonosor. Ele foi o homem mais poderoso da Babilônia, mas, por causa de sua arrogância e idolatria, enfrentou a humilhação. Ele desprezou a Deus ao se exaltar e exigir adoração para si mesmo, como vemos em Daniel, capítulo 4, versículo 30, onde ele declara: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei como residência real, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade. Entretanto, por causa de sua desobediência e orgulho, Deus o afastou do trono, e ele viveu como um animal, comendo capim, até que reconhecesse a soberania divina. Após anos de sofrimento, Nabucodonosor finalmente entendeu que seu poder nada era comparado ao de Deus e se arrependeu. A partir desse arrependimento, Deus restaurou sua posição e honra. Em Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 36, Nabucodonosor afirma: Levantei os olhos ao céu, e meu entendimento voltou. Então louvei o Altíssimo, glorifiquei aquele que vive para sempre. Naquele momento, meu entendimento voltou, recuperei minha honra e majestade. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Essa história ilustra a grandeza do poder transformador de Deus. Mesmo alguém tão distante, arrogante e idólatra como Nabucodonosor, ao se arrepender verdadeiramente, foi ouvido e restaurado por Deus. Assim, quando decidimos mudar de vida saindo do pecado e buscando a Deus com sinceridade, Ele nos ouve e responde, abrindo as portas para a restauração. Número 2. Quando deixamos o egoísmo de lado. Muitas vezes, nossas orações não são respondidas porque são motivadas pelo egoísmo. Orar com foco apenas em nossos próprios desejos e prazeres é um bloqueio à comunicação com Deus. A palavra de Deus, em Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3, nos adverte sobre isso. De onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam, mas não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Deus vê o coração e as intenções por trás de cada pedido. Se oramos movidos pelo egoísmo, Ele prefere não atender. Por outro lado, quando abrimos mão de nossos desejos pessoais e passamos a orar por aquilo que realmente nos aproxima dele e beneficia outros, Deus se inclina para nos ouvir. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo ensina: Cada um cuide,
não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A oração altruísta, aquela que deseja o bem comum e a vontade de Deus acima dos próprios interesses, é a que gera transformação. Quando deixamos de lado o egoísmo, aprendemos a pedir com sabedoria, buscando aquilo que traz crescimento espiritual e edificação para todos. Número 3. Quando pedimos de acordo com a vontade do Pai. Entender a vontade de Deus é essencial para que nossas orações sejam respondidas. Nem sempre aquilo que pedimos é o que realmente precisamos. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo profundo dessa realidade. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9, ele fala sobre um espinho na carne e como, mesmo após rogar 3 vezes ao Senhor para removê-lo, a resposta de Deus foi diferente do esperado. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu que o propósito de Deus era maior do que o seu desejo pessoal e que Deus estava usando aquela dificuldade para mostrar seu poder. Assim, quando oramos, precisamos alinhar nossos pedidos à vontade soberana do Pai, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que isso signifique dizer não ou ainda não. Aqui no canal temos um estudo completo sobre o espinho na carne de Paulo. Se você quiser aprender mais sobre este tema, basta acessar depois deste vídeo o link que deixei aqui na descrição. Em 1 João capítulo 5, versículo 14, lemos assim: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos algo de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. O segredo para orações eficazes está em pedir com discernimento, buscando não o que nos parece bom, mas o que está em conformidade com a vontade de Deus. Somente assim temos a certeza de que Ele nos ouvirá e responderá, muitas vezes de formas que superam nossas expectativas. Número 4. Quando oramos com fé. A fé é um dos elementos mais poderosos na oração. Jesus ensinou que a fé é capaz de mover montanhas e transformar realidades. Em Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 24, ele disse: Tenham fé em Deus. Se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. A oração feita com fé é aquela que não duvida do poder de Deus. A confiança plena de que Ele pode e irá agir, segundo sua vontade, é essencial para que as orações tenham efeito. Jesus não estava falando apenas de mover montanhas físicas, mas também dos obstáculos e desafios em nossas vidas, que podem ser superados quando acreditamos no poder divino. Um exemplo extraordinário de oração com fé está na história do rei Ezequias. Em Isaías, capítulo 38, versículos 1 a 5, Ezequias, ao ser informado que sua morte estava próxima, orou com fervor e fé a Deus. Sua súplica foi ouvida, e o Senhor lhe concedeu mais 15 anos de vida. Esse evento mostra como a fé, combinada com a oração, pode mudar destinos, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Deus deseja que nossas orações sejam feitas com fé, sem hesitação. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, lemos: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Assim, quando oramos com fé genuína, confiando no poder e na bondade de Deus, podemos esperar respostas milagrosas e mudanças significativas em nossas vidas. Se esse vídeo abençoou, você compartilhe com alguém para que possamos alcançar outras vidas que necessitem dessa palavra. Se você desejar, pode ajudar ainda mais o nosso canal, pois nosso clube de membros está aberto. Tornando-se um membro do canal, você torna-se um parceiro que nos ajude a continuar propagando a verdade. O link para ser membro do canal está logo no início. Agradecemos a Deus por todos aqueles que desejam nos abençoar. Obrigado por assistir até o final. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.